Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja presente na tua vida, no seu lar, na sua família. E o tema proposto desse mês para estarmos aí refletindo um pouco, vem falar do matrimônio, desta união conjugal instituída, colocada pelo próprio Deus. E nós temos um trecho do Evangelho de Mateus que nos é proposto, que diz o seguinte: e que ele disse: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. É uma passagem muito bonita, né? O aprimoramento desta união conjugal que Jesus declara, porque no Antigo Testamento a separação ela era concedida. É claro que em uma escala menor do que antes, que havia um abuso a mais, mas quando a gente se trata de Jesus Cristo, a intenção já muda, né? Uma vez o que se tem o casamento, será por toda a vida. Humanamente falando, de uma forma de instinto, ser fiel, manter esse matrimônio, essa união, é difícil, é muito complicado, para alguns autores até impossível. Só que aí que muda a história quando a gente se coloca em outro departamento, que é a divindade, que é Jesus Cristo. Então, aquilo que eu não posso fazer sozinho, quando eu coloco o divino no meio, eu consigo. Para muitos, ter a fidelidade, ser fiel, parece impossível. Agora, quando entra Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade Santa, né? Então isso para nós é possível. Logo, é possível ser fiel ao casamento por toda a vida? É possível. Depende, é claro, do meu grau de intimidade que eu tenho com Deus ou não. Quanto mais eu me afasto, mais tudo pode acontecer, né? Agora, se eu tenho intimidade com Ele, se eu busco Deus, se eu coloco Deus na minha relação, pode ter certeza que aquilo que eu não consigo humanamente falando, de uma forma divina, eu vou conseguir. Outro ponto importante que eu penso, eu acho assim, quando se trata do matrimônio, e a gente vê muito, né, em relação aos casais, antes que eu adentre em um relacionamento, e especialmente nesse matrimônio tão bonito e ao mesmo tempo complexo, né, eu preciso ter um mínimo de conhecimento de mim mesmo, das minhas limitações, das minhas potencialidades, vontades. Eu preciso vencer alguns bloqueios, alguns desajustes ali na minha personalidade. Perfeito nós nunca seremos, nesta vida, né? A não ser depois que a gente morra, aí não tem mais como mexer. Mas enquanto nós estamos aqui, somos seres imperfeitos, a caminho de uma perfeição, a caminho de uma santidade que é construída diariamente. Só que, para que tudo isso aconteça, eu tenho que me colocar à disposição do Senhor. Eu tenho que ouvir o Santo Evangelho, eu tenho que me tornar íntimo da palavra para que tudo possa acontecer na minha vida. Logo, para que eu tenha um bom relacionamento, um bom casamento, eu preciso me conhecer o mínimo possível. O mínimo que eu digo é para ter uma maturidade, né? Agora tem muita gente que adentra no matrimônio e não se conhece nada, é completamente cru. Aquela história de colocar no outro a minha felicidade, depender do outro para que eu possa ser feliz, isso não dá certo de forma nenhuma. É um peso muito grande. Ninguém tem a obrigação de te fazer feliz. A tua esposa não tem, teu marido também não tem, teus filhos não têm. A obrigação primeira da felicidade é nossa, com as nossas escolhas. Logo, essa maturidade afetiva, espiritual, eu preciso ter, eu preciso caminhar com ela. A gente lembra São José, Nossa Senhora também, né? Os dois tinham uma maturidade ali espiritual. São José era um homem nobre. No momento inicial, ele quis abandonar Maria, mas ele não ficou com raiva. Ele se preocupou com ela
porque naquele tempo a mulher poderia ser apedrejada quando estava grávida, né? Mas ele teve essa maturidade, ou seja, antes que eu possa adentrar no relacionamento, eu tenho que ter o mínimo possível ali de uma maturidade afetiva e espiritual também, essa intimidade com Deus. E jamais querer responsabilizar o outro pela minha felicidade. Ah, no casamento eu não sou feliz por causa do meu marido. É quem que escolheu? Quem que permite? É você. É claro que o ambiente, ele favorece ou ele desfavorece a minha felicidade. Agora, ele não é responsável de uma forma 100% pela minha felicidade ou não. Então, a gente tem que ter bem claro tudo isso, né? A outra pessoa, ela não é responsável pela minha felicidade. É um fardo muito grande colocar isso nas costas da pessoa que está do seu lado. Eu vejo assim também porque o casamento, quando as pessoas se unem e falam, né, como falou aí no Evangelho, se tornar uma só carne, um só coração, não é colocar dois indivíduos no liquidificador, bater e sair uma coisa só, de jeito nenhum. Ou muito menos, como a gente vê em alguns casamentos, eu me caso com a pessoa e a pessoa tem que estar submissa a mim, debaixo do meu pé, ela se torna sombra minha. Ou seja, a outra pessoa para de existir. Aí vem depois as doenças, né, que a gente já sabe, depressão, ansiedade, a infelicidade. Então esse também não é o caminho para uma felicidade de um casal. Eu me tornar sombra, refém da outra pessoa. Eu me tornar igual a outra pessoa, bater no liquidificador e sair uma coisa só. De jeito nenhum. São dois seres que são completamente ali diferentes a sua natureza, porque nós somos únicos, né? Essa natureza que eu digo no sentido de criação mesmo, de formação, de personalidade, nós somos únicos no mundo. E o casamento ele se torna mais rico, a família mais rica, quando um se potencializa, ajuda o outro a se potencializar e a crescer junto. A finalidade do casamento é isso, né? É um dar a mão para o outro e caminhar para o banquete um dia definitivo da vida eterna. É um ajudar o outro, cair ou levanta, é caminhar junto, dar as mãos junto. Quando a gente fala dessa união, é pensar na própria união de Cristo com a nossa igreja. Então Jesus, Deus, sempre foram fiéis a essa igreja, que teve a capacidade até de se entregar à própria morte por nós. Mas nem por isso ele perdeu a personalidade dele, ele deixou de ser quem ele é, justamente ao contrário. Cristo sendo Deus, não perdendo a personalidade dele, é aí que ele cumpre toda a tua missão, a missão dele de nos salvar. Agora, quando eu estou num relacionamento e eu perco quem eu sou, pronto, a minha felicidade vai por água abaixo. Quantas pessoas que foram roubadas de si mesmo, só que a pessoa se permite, né? E isso não pode. Então a união, como Cristo ama a igreja, ela exige respeito, ela exige perdão, ela exige uma entrega também, entrega, né? Uma entrega mútua, uma reciprocidade, mesmo que às vezes não há tanto em alguns momentos da vida essa reciprocidade, porque o povo, como coloca um pouco a Bíblia, se prostitui às vezes. Mesmo assim, o outro lado, Cristo não se perde, permanece fiel ao seu propósito. Deus permanece fiel à aliança. E nós somos fiéis também à aliança do matrimônio para quem assumiu esse sacramento tão maravilhoso e tão importante. Ainda é colocado também no texto a vida de Jó, né? Lembrando que Jó, muitos teólogos, muitos estudiosos colocam que Jó, o livro de Jó, é como se fosse uma novela. Ela não foi real, ela é fictícia. De qualquer forma, sendo real, né, ou não, a gente tem que lembrar o quê? O que Deus quer dizer com toda aquela história? Que apesar de tudo que você passe na tua vida, mesmo que a tua mulher ou teu marido te insulte, nós devemos sempre ser fiéis a Deus, primeiramente,
e sempre ter a gratidão. Jó, ele perdeu tudo, né? Perdeu terras, fazenda, perdeu o filho, a esposa manteve ali do lado dele, insultando ele por muitas vezes, mas mesmo assim ele não perdeu a integridade dele, ele não perdeu a fidelidade dele, o amor dele que ele tinha para com Deus. E é o que nos falta muito hoje em dia. Eu não posso me perder no meu relacionamento, nos meus relacionamentos de uma forma geral também, no sentido de trabalho, amizade. Eu tenho que ter como objetivo, como meta, esse Deus maravilhoso. Eu tenho que ter fé nele, me entregar a ele. É através dele que eu consigo vencer as minhas limitações, superar, ajudar quem está também ali do meu lado, né? Então nós precisamos, muitas vezes, olhar esse nosso matrimônio, essa nossa família, com mais carinho, com mais paciência. O mundo, de outro lado, vem, quer detonar tudo, acabar com tudo, né? Mas nós não seguimos aquilo que o mundo diz, mas aquilo que Jesus coloca com a sua palavra. E voltando mais uma vez à vida de Jó, o importante, que quer dizer tem coisas que na nossa vida Deus permite. Ele permite que aconteça, mas nem por isso nos abandona e nem por isso também eu tenho que abandoná-lo, eu tenho que me revoltar, mas ter sempre em mente a gratidão por tudo que aconteça na nossa casa, na nossa família, não só Jó, mas também Tobias, foi assim a vida dele, difícil, né? Como Jó também passou, mas ele sempre acreditou em Deus, confiou em Deus e assim foi se restabelecendo na tua vida, nesse encontro amoroso com o divino. E diante das batalhas, das dificuldades que nós possamos passar também nas famílias, não esquecer de sempre sermos fiéis a Deus, termos fé e acreditar se entregar nele completamente. Ele é o Deus da aliança, que não se desfaz esta aliança. Então que a gente possa ter consciência desse matrimônio. Tem muitos matrimônios, né, que são nulos, que nunca existiram. Quando acontecem os abusos, pelo menos a igreja coloca 19 questões lá que se tornam um casamento nulo. Então tem que tomar cuidado, né? Por isso que eu falo, para que se adentre em um sacramento, o mínimo de maturidade a gente tem que ter. Porque tem muito casamento que as pessoas parece que casaram para serem infelizes, para se tornar peso na vida do outro. E casamento não é isso. Matrimônio divino não é isso. Então temos que tomar cuidado de não ter o nosso casamento aí nulo, mas sim um casamento abençoado, que o casal possa aguentar tudo em nome desse Deus que nos acompanha. E saber também, mais uma vez voltando ao princípio da reflexão, não é bater dois no liquidificador e sair um. A salvação, ela é individual. A graça, ela é conjunta, ela é individual, mas também é conjunta. Mas a minha salvação, ela é individual. Então que nós possamos buscar a Deus a todo momento, né? E saber que muitas coisas que a gente passa, Deus ele pode permitir, mas Ele não nos abandona e não deixa de nos dar a força necessária. E quando eu estou com um parceiro, uma parceira que compreende isso, que fala a mesma língua que a minha, a linguagem do amor, a linguagem que vem do Cristo, desse amor que Ele tem pela igreja, desse amor que nós encontramos no Evangelho, isso sim é se tornar um só corpo e uma só alma, caminhar na mesma direção para o banquete definitivo. Que Deus abençoe a todos vocês e que possa ter ajudado um pouco aí nessa reflexão, né? Que nos dá margem para outros pontos importantes. Mas o importante é se colocar, se abandonar nas mãos de Deus e sermos sempre gratos. Paz e bem a todos, Deus abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.